O Hospital Unimed Unidade Anchieta cresceu para atender você e a sua família com mais qualidade, conforto e segurança. Agora são cerca de 6.000 metros quadrados de área construída. Os leitos de UTI mais do que dobraram e os de internação triplicaram. Além disso, o Hospital Unimed Unidade Anchieta oferece uma equipe altamente qualificada e equipamentos de última geração. Unimed Jundiaí. Cuidar de você. Esse é o plano. Acesse o nosso site unimedjundiaí.com.br. Programa Prime Leads. Oferecimento Vicere Soluções em TI. Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos agendado para falar sobre negócios e para falar sobre carreira. Eu tenho a satisfação hoje de receber um amigo, o Wilson Oliveira. O Wilson é diretor de transporte da Enrichem. Wilson, primeiro, obrigado por ter aceito o convite. Sei que não é fácil lá a tua correria, a atividade que você hoje desempenhar na Enri e gentilmente aceitou o meu convite. Então, seja bem-vindo ao programa da Prime TV. Luciano, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, poder falar um pouquinho de como foi a minha carreira, de como é o mercado hoje, como as coisas funcionam, principalmente na área de transportes, né? É difícil a gente ver um pouquinho, falar especificamente da área de transportes, que é uma área que tanto cresce nas empresas e, de novo, muito obrigado por ter me convidado. É uma honra estar aqui. Falando de trajetória, estive lá no nosso escritório conversando, percebeu que tudo é meio precoce na tua carreira, né? Desde cedo ocupando lugares de destaque em grandes empresas e hoje você é diretor de uma grande empresa, de um grande player no mercado com 31 anos de idade. Você olhando para trás, qual é a avaliação que você faz de toda essa trajetória profissional da tua carreira? A primeira avaliação é que nada é fácil, né? Eu comecei na área de transporte especificamente, num grande player do mercado. Já comecei numa empresa grande, comecei na Nestlé com 19 anos e lá eu comecei a construir a minha carreira na área de transportes. Sempre trabalhei na área de transportes, diversificando muito com a área de planejamento, operações, né, e compliance, custos e etc. Mas desde muito precoce sempre na área de transportes. Comecei com 19 anos na Nestlé. Logo depois eu comecei terceirizado. Nessa época ainda, como nós conversamos no nosso bate-papo, eu nunca tive uma boa escola, né? Sempre estudei escola pública e etc. E eu comecei a me profissionalizar depois de começar a trabalhar, né? Então meu foco sempre foi me desenvolver no que eu era bom, na área de transportes. Muitas pessoas já estavam bem além de mim nessa área naquela época, né? Com 19 anos, dei sorte de começar numa grande empresa, onde foi a minha escola. Investi muito em desenvolvimento profissional nisso. Passei aos 26 anos ser gerente nacional da terceira maior varejista do Brasil. E aí fui cada vez mais me desenvolvendo, investindo. Em 12 anos de estudo e trabalho, eu terminei 4 faculdades e estou finalizando agora o 2º mestrado, né? Então a trajetória nunca é fácil. Se for passar para alguém isso, é que sempre invista em você, no que você é bom, e continue a se desenvolver sempre, né? O que a gente falou um pouquinho antes de entrar no programa. É difícil hoje as pessoas terem tempo de trabalhar e se desenvolver, né? É importante, se eu puder dar uma dica, é essa. Trabalhe, se desenvolva, cuide da sua família, isso é muito importante. Agora, como é que você acompanhou e acompanha a evolução do segmento de transporte no Brasil? A gente vê até um pouco tempo atrás, e muitas das empresas ainda estão na 2ª, 3ª geração, a gente vê ainda um pouco a maneira de administrar muito como empresa familiar. Como é que você avalia hoje o profissionalismo das empresas de transporte, Wilson? Hoje transportes hoje ele está entre a 2ª, a 3ª e muitas vezes a primeira setor de maior oportunidade das empresas, né? As empresas hoje vêm olhando a área de transportes de modo diferente. Transportes, na minha opinião, ele tem 2 pilares principais, custo e qualidade, né? Não adianta você ter um custo muito alto nessa área de transportes que você vai acabar quebrando a empresa de alguma forma. E se você tiver um custo baixo, uma qualidade ruim, também você acaba estragando todo um projeto bonito de qualquer empresa, né? A área de transportes ela vem sendo criada e desenvolvida porque ela é hoje uma das principais, se não a principal
porta de entrada e também de saída de qualquer empresa, né? Não adianta você fazer um processo tão bonito, uma operação toda automatizada, se a entrega é mal feita, né? Então, eu vejo a área de transportes hoje como uma área extremamente estratégica em qualquer empresa do mercado. E a relação entre embarcador e transportador, você acha que é algo que já amadureceu ou é ainda algo que precisa de amadurecimento, Wilson? Eu acho que ainda precisa um pouco, né? Desenvolveu muito eu estou há 12 anos na área de transportes, vi muita coisa acontecer, onde o transportador ele era um mero objeto, né, que tinha que entregar e fazer as coisas acontecerem. Hoje ele é visto realmente como um parceiro do negócio. E muitas empresas hoje trabalham esses projetos em conjunto com o transportador, né? Ele precisa entender do seu negócio e se você não entender do seu negócio, você não consegue passar isso para o transportador. Eu acho que o principal objetivo de um executivo da área de transportes é conhecer o seu negócio para poder passar isso para o seu parceiro e conseguir fazer um projeto bonito, entregar com qualidade e um custo adequado para a sua empresa e para os seus clientes. É isso. Voltando para a tua carreira, você atua em diversos segmentos. Como é que foi essa necessidade de adaptação, atuando em empresas de segmentos tão distintos, Wilson? Eu comecei na área de alimentos e bebidas, né, que foi a Nestlé. Aí eu saí da Nestlé, entrei numa concorrente direta da Nestlé, que foi a Danone. Nisso eu tive uma grande fase de adaptação, porque eu trabalhava numa fase de leite UHT, né? Logo que entrou o Ninho Molico no mercado, eu entrei nessa fase de leite, muita carreta fechada e etc. Quando eu fui para a Danone, trabalhei muito com fracionado, carga direta também fracionado. Saí da Danone e fui para uma empresa de luxo, que é a L'Occitane, que vende cosméticos. Veja, eu saí do alimentício para o cosmético. Foi uma loucura, né? Saí do cosmético, fui para o luxo. Saí do luxo, fui para o varejo. Então é uma adaptação, eu acho que quando você tem esses dois pilares principais do transporte, que eu te falei agora, custo e qualidade, você primeiro precisa entender aonde está, saber o momento da empresa, trazer os players, os seus parceiros para uma reunião, bate-papo, entender como que está a empresa e daí tomar as decisões para ir para frente, né? E como é que está esse desafio lá na Henry? A gente falou um pouquinho nos bastidores, o volume que você movimenta hoje, o que está sob tua responsabilidade, como é que foi a adaptação e como é que está sendo o trabalho na frente desse novo desafio na tua carreira profissional? É um grande desafio, né? Quando a Henry veio para o Brasil e adquiriu essas duas empresas aqui, a Dental Cremer e a Dental Speed no ramo odontológico, o grande desafio era como entregar para o meu cliente mais rápido e com qualidade, né? Nós chegávamos a demorar 5 dias para fazer uma entrega em São Paulo, capital. Hoje nós entregamos em 12 horas, em 24 horas, que o cliente que compra até as 18 horas, ele recebe no dia seguinte. O grande desafio é entender o momento em que a empresa está e aonde ela quer chegar, né? Esse, eu acho que é o grande desafio de qualquer executivo, seja ele na área de logística ou na área de transportes. Qual é o sistema que vocês usam hoje para suportar essa operação gigantesca que você tem lá hoje? A empresa está ainda nos modos de adaptação sistêmico, né? Ela foi adquirida há 2 anos e ainda está nessa fase de saber qual é o melhor sistema, se é de uma empresa ou de outra, para se usar aqui no Brasil. Mas hoje a gente opera com 5 sistemas nas 2 empresas, falando aí entre WMS e TMS distribuição. E a primeira experiência tua no B2C, atendimento direto pessoa física? Na Ricardo Eletro eu entregava direto também pessoa física, né? Lá nós fazíamos basicamente 20 mil entregas por dia em todo o Brasil. E eu cuidava também do abastecimento de 1.100 lojas diariamente também. Então, lá foi a minha primeira experiência com o B2C na Ricardo Eletro e depois agora aqui na Henry. Você acha que a tua carreira ela foi construída com base no desenvolvimento e na aquisição de conhecimento em cada empresa, em cada experiência que você participou, Wilson? Eu acho que sim. Eu acho que o principal de um executivo é saber tirar o que cada empresa tem de bom, né? Eu acho que essa é o principal ganho de todas as empresas, é você saber o que ela pode te oferecer de bom, tanto para conhecimento, oportunidade pessoal e profissional. Hoje nós só estamos aqui por conta dessa oportunidade pessoal de outras empresas ou de outras pessoas que nos apresentaram para estar aqui hoje. O que eu posso dizer para esses jovens que estão entrando e começando é: façam essa rede de relacionamento funcionar, interna ou externamente, né? É importante que dentro das empresas você saiba valorizar
as pessoas que fazem a diferença e também da parte externa trazer esses players para fortalecer o negócio. Você sabe que isso que você falou é o meu principal propósito hoje, não só profissional como de vida, né? É desafiar e motivar as pessoas a construir relacionamento para geração de riqueza mútua, né? Eu acho que eu estou cansado de ver executivos que acaba perdendo a patente, vai para o mercado, acaba se sentindo isolado, acaba tendo um problema emocional porque não se preocupou com o relacionamento. E a gente falou também um pouco antes da entrevista desse teu cuidado, dessa tua inclinação com a educação e Sim. com os relacionamentos, né? Como é que isso nasceu no Wilson, se é algo que você traz ou você teve um insight e falou, eu preciso cuidar dessas duas áreas que é fundamental na minha trajetória? E na nossa última conversa eu sempre disse que eu estudei para não ter que voltar como eu era antes, né? O meu primeiro foco era estudar para conseguir me recolocar no mercado se alguma coisa acontecesse, né? Hoje eu estou há 12 anos nisso e nunca precisei me preocupar com isso, muito por conta dos meus relacionamentos pessoais, muito por conta do que eu desenvolvi de educação e etc. Eu vou pedir a sua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos o assunto com o Wilson Oliveira. O Wilson é diretor de transporte da R&Shine. Nós voltamos no instante. Oi, eu sou o Manuel, diretor do controle. E o assunto de hoje vem gerando muitas dúvidas nos últimos tempos. É o Bloco K, que faz parte do SPED fiscal. Basicamente, ele é a versão digital do livro Registro de Controle de Produção e de Estoque. A entrega começou em 2017 e é preciso ficar atento às regras para cada tipo de empresa. Apesar de trabalhoso, o Bloco K pode ser mais que só uma outra obrigação. É um bom momento para identificar possíveis falhas no processo de custeio e descobrir, por exemplo, se o seu custo está realmente correto. Com um bom suporte de TI e profissionais especializados em custos produtivos, o Bloco K pode trazer muitos benefícios e aumentar a competitividade da sua empresa. Semana que vem eu volto com mais dicas para vocês. Até lá! O Hospital Unimed Unidade Anchieta cresceu para atender você e a sua família com mais qualidade, conforto e segurança. Agora são cerca de 6.000 metros quadrados de área construída. Os leitos de UTI mais do que dobraram e os de internação triplicaram. Além disso, o Hospital Unimed Unidade Anchieta oferece uma equipe altamente qualificada e equipamentos de última geração. Unimed Jundiaí. Cuidar de você. Esse é o plano. Acesse o nosso site unimedjundiaí.com.br. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Wilson Oliveira. O Wilson é diretor de transporte da R&Shine. Wilson, nós falamos basicamente no primeiro bloco sobre a tua carreira e sobre o modal de transporte rodoviário de carga. E a gente vive, historicamente, uma realidade muito triste no Brasil, que é em relação à infraestrutura, essa precariedade na nossa infraestrutura, principalmente no modal rodoviário, que hoje suporta basicamente o escoamento da produção no Brasil. Como é que você lidou e como é que você lida com essa precariedade dentro das suas operações? Veja, a área de transportes, de novo, ela é uma das principais áreas estratégicas da empresa, né? E se você não souber utilizar bem o que você tem de malha logística hoje no Brasil, seja ela rodoviária, aérea, ferroviária ou marítimo, você não consegue explorar o melhor que você pode dar para o seu cliente, né? Hoje nós conseguimos entregar basicamente no Brasil todo em 2 dias e meio, 3 dias, utilizando tanto do modal aéreo como o modal rodoviário, né? É muito difícil você conseguir sair daqui, entregar no Nordeste, por exemplo, em 4 dias, né? Hoje se demora 7 dias, 8 dias para entregar, saindo daqui de São Paulo, se você for apenas no modal rodoviário. Eu lembro que tanto na Nestlé como em todas as empresas, eu procurei utilizar o melhor de cada modal.
nós estamos longe ainda de conseguir atingir o melhor de todos eles, né? Tanto, principalmente o modal ferroviário, que é um modal tão barato para o nosso negócio e pouco utilizado. Eu acredito que isso vem mudando. Isso prova na última feira de transportes que nós tivemos o quanto se viu de modal rodoviário, de ferroviário na feira. E isso demonstra um investimento muito grande na área e eu acho que isso tende a mudar no nosso Brasil, que é um país extremamente continental, né? Por 4 anos, até 2010, eu atuava na área de logística, tinha um armazém geral, uma transportadora em Vinhedo, decidi mudar minha vida, acabei me afastando da área de logística, mas eu nasci e cresci dentro desse segmento. Por 4 anos eu fui presidente da Associação Brasileira de Logística e as minhas experiências em Brasília foram muito tristes. Na época a gente era jovem, achando que a gente podia mudar o mundo, e quando eu me deparei com a realidade de Brasília, eu me frustrei. Teve um episódio que eu tive lá num evento para discutir infraestrutura, multimodalidade, intermodalidade, e um deputado, a 2 metros da minha fala, ele disse assim: esse jovem sonhador vem lá do interior aqui tentando mudar o Brasil, é um sonhador, né? Ema, cada um com seus problemas. Cara, isso me frustrou de uma maneira tão profunda. Falei, cara, o que eu estou fazendo aqui, cara? Abrir mão do meu negócio, abrir mão da minha família em prol a uma bandeira que é fundamental para o crescimento e desenvolvimento do Brasil, e a gente vem aqui e a gente tem essa decepção. Eu espero isso, que a gente possa olhar para a infraestrutura com a necessidade e a importância que a infraestrutura tem, porque a gente está cansado de ver o Brasil patinando, né? Ou está na recessão, ou tenta crescer um pouquinho, falta caminhão, gargalo no aeroporto, no porto. Como é que você vê essa questão do governo, especificamente olhando para a infraestrutura? Você que é uma pessoa que vive em função da necessidade de uma infraestrutura no Brasil hoje, como é que você avalia historicamente esse problema que a gente tem de infraestrutura no Brasil? Eu acho que é pouco visto ainda, né? Veja o que aconteceu no ano passado, uma parada, e o Brasil para por conta disso, né? Eu acho que o que aconteceu ano passado foi um alerta de como o governo precisa focar na necessidade de melhorar continuamente a nossa malha logística, né? Veja que nós não podemos depender de 90%, 80% da distribuição no nosso Brasil apenas da malha rodoviária, né? E é muito cara, ela é pouco eficiente comparado com as outras malhas que nós temos aí no mundo, e é pouco visto pelo nosso governo. Eu poderia, como jovem sonhador também, entrar nessa área e discutir horas sobre isso, mas ainda a gente está muito longe do governo olhar para o nosso negócio, da logística, num país desse como é o nosso Brasil, e falar, olha, precisamos investir em logística, nós vamos criar empregos, nós vamos criar rendimento para o Brasil, nós vamos criar nova estrutura, importação, exportação, de uma forma mais fácil, eficiente e barata, né? Mas eu ainda vejo uma distância muito longe do nosso governo ainda olhar para isso. Apesar de ser uma realidade não só de agora, mas de 20, 30 anos atrás, mas ainda é muito pouco visto essa questão. E não se tem discurso de crescimento sustentado sem infraestrutura, né? Não, sem alicerce, sem base, sem fundamento não se cresce. Isso é básico para uma construção de uma casa, para a nossa própria vida, na nossa família. E quem dera falar de um Brasil, de um país do tamanho que é, e não só em relação a problemas de infraestrutura, mas também a dependência do modal rodoviário, que nunca vai deixar de ser o principal modal, mas ele não pode ter essa representatividade tão significativa que tem, né, Wilson? Como é que você, hoje, você já falou que você atua com o rodoviário e o aéreo, como é que você hoje tenta utilizar outros modais que não seja apenas o transporte rodoviário de cargas? Quando a gente fala um pouquinho de importação, a gente utiliza também o modal marítimo, né? E também algumas formas de cabotagem para chegar em um custo mais adequado. O grande problema hoje não é nem a demora, né? Porque a gente pode trazer no modal aéreo e em 2 dias eu trazia da Índia, da Ásia, coisas para o Brasil e acabava chegando aqui em 2, 3 dias, né? A grande questão é quanto isso custa para o nosso negócio. E quem sofre com isso é o consumidor final, né? Enquanto a gente pensar que o negócio gira, independente de quanto custa, nós não vamos pensar em melhoria contínua, né? Sou um cara muito focado em melhoria contínua. E o que nós podemos fazer para que esse custo seja mais adequado ao consumidor final? Utilizando todos esses tipos de malha.
A gente vai falar um pouquinho de Brasil. Você consegue utilizar a malha rodoviária, malha ferroviária e um pouquinho de cabotagem, né? Mas quanto isso custa? Quanto tempo demora? Um cliente não vai esperar 40 dias para chegar um produto dele, né? Então, isso custa muito caro. E eu vejo isso sempre um problema para o consumidor final, de quem paga a conta, e que poderia ser muito mais justo. O entendimento que a gente tem que ter é que os modais eles não concorrem, eles se complementam. Não, né? Exatamente. Para cada trecho, dependendo da distância, você tem um modal mais eficiente, mais barato. Né? Eu acho que é isso que falta no Brasil, esse entendimento. Exatamente. Né? Veja que nós ficamos em Extrema, né? É considerado interior de Minas Gerais. Minas Gerais, que é um estado extremamente grande para a questão de distribuição. Ficamos a 80 quilômetros de São Paulo. Como que eu entrego, por exemplo, no Rio Grande do Sul, como que eu entrego no norte, no nordeste do país em 2 dias, né? Como que um cliente que compra hoje até às 18 horas vai receber o seu produto amanhã ou depois de amanhã lá no nordeste? Eu não consigo fazer isso se eu utilizar o modal aéreo. Se eu tivesse o ferroviário também que complementasse isso, com certeza o custo dessa operação seria muito mais adequado para o consumidor final. Nós tivemos aí um fato importante, foi a greve dos caminhoneiros, né, no ano passado. Como é que isso afetou a tua operação e como é que você conseguiu driblar esse problema tão grave que foi essa paralisia dos caminhoneiros? É aí que eu digo, Luciano, que a área de transportes é extremamente estratégica para o nosso negócio. Veja que nós demoramos em média 3 dias para entregar em todo o Brasil, né? A greve do caminhoneiro durou praticamente 1 semana e para isso voltar à sua normalidade demorou mais quase que 1 mês para voltar à sua total normalidade. Enquanto a greve existia, nós continuamos trabalhando dentro da operação. Então eu coloquei carretas parqueadas na minha operação e ia colocando as mercadorias das compras dos clientes nessas carretas. E quando isso acabou, em 2 dias eu já tinha entregue 100% de toda a minha operação nível Brasil, né? É por isso que eu falo, se você tem uma logística amparada pela área de transportes e elas se complementam, estrategicamente isso dá muito resultado no final. Obviamente que nós sofremos muito com a greve dos caminhoneiros, né? Quando isso parou, todos aqueles clientes, os consumidores que esperavam receber os seus produtos não receberam. Mas se você tiver uma operação preparada para quando isso voltar à normalidade, isso é o mais importante. A grande questão é que muita gente parou. E para voltar depois que você para, você não tem mais produto, ou às vezes o seu shelf life de muitas empresas, por exemplo, do ramo alimentício já se foi, né? E como que você demora para voltar, você não atende o seu consumidor final. E a gente percebe que esse movimento ainda, com menor intensidade, ele ainda continua vivo, né? Essa onda de paralisação, de pressão, não sei se é política, se é justiça, não quero aqui discutir a essência do movimento, mas a gente percebe que esse movimento ainda está vivo, né? Ele está vivo porque ele entendeu o tamanho que ele é. E isso, de novo, é muito responsabilidade nossa, governamental, digamos assim, de priorizar a malha rodoviária e esquecer um pouquinho das demais, né? Hoje, se a gente parar para pensar e deixar isso exclusivo na mão do rodoviário, ele pode fazer o que ele quiser, né? Mas eu acredito que se isso acontecer novamente, eu acho muito difícil que aconteça, não só pelo Brasil, mas pelo preparo do governo hoje em reagir a uma greve dessa, é muito ruim de qualquer forma, né? Olhando para o futuro, quais são os próximos passos na tua carreira? O que você tem planejado aí? Você que não para, um cara que está sempre se atualizando, sempre antenado no mercado. Você hoje com 31 anos, ainda com uma carreira aí quase que longa para ser completada ainda, quais são os próximos passos na tua trajetória? Eu acho que é continuar a aprender para continuar ensinando, né? Eu acho que um grande líder, ele tem como responsabilidade passar o conhecimento adquirido. E eu quero continuar a aprender para continuar ensinando. É isso. Quero mais uma vez agradecer pelo teu prestígio. Muito obrigado por ter aceito o convite, estar me ajudando a fazer esse programa tão especial. Já o considero como amigo. A gente teve tanta conexão emocional lá no escritório que a gente percebe que nada acontece por acaso, né? É verdade. Parabéns pela tua trajetória. Obrigado por estar aqui hoje no programa da Prime. Sempre que você tiver disponibilidade de qualquer novidade, o convite é permanente para que você esteja conosco. Obrigado novamente, obrigado a todos que nos assistiram e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado, telespectador, pela tua audiência, obrigado por esse encontro semanal que nós temos com a Prime TV. Lembrando que o programa inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.
O Hospital Unimed Unidade Anchieta cresceu para atender você e a sua família com mais qualidade, conforto e segurança. Agora são cerca de 6.000 metros quadrados de área construída. Os leitos de UTI mais do que dobraram e os de internação triplicaram. Além disso, o Hospital Unimed Unidade Anchieta oferece uma equipe altamente qualificada e equipamentos de última geração. Unimed Jundiaí. Cuidar de você. Esse é o plano. Acesse o nosso site unimedjundiaí.com.br.